14 de maio, voltamos ao nosso sítio habitual, onde costumamos gravar as nossas entrevistas com os nossos convidados, que é o Conventinho Bar, com o qual temos uma parceria, que aliás está na primeira página do Notícias LX. E hoje o nosso convidado é Tiago Mendonça. Olá Tiago, bom dia. Já não nos vimos há uns tempos, quer dizer, vimos para a Ágora. Conversas a dois é que já não era há algum tempo. Conversas a dois já passou algum tempo, algumas luas. Hoje estamos à conversa com Tiago Mendonça e o tema é Loures Maior. Tiago, o que é isto do Loures Maior? Este manifesto que, se é assim que lhe posso chamar, Sim. Que lançou sobre uma série de coisas que não é possível acontecerem em Loures, mas que o Tiago acha que é possível. É possível, desejável, provável, se houver vontade política para isso. Antes de mais, agradecer muito o convite, mais uma vez. Já não falávamos aqui a dois desde janeiro, fevereiro. Depois temos tido o Ágora Loures, que tem sido também uma experiência muito interessante, com o Pedro. E também agradecer, no fundo, aqui ao espaço, que é de facto muito agradável. Está-se muito bem aqui e, enfim, e recomendo às pessoas que venham cá. Como estávamos a dizer há pouco em off, talvez não muito, porque depois torna-se difícil gravar. Não, estou a brincar. É um espaço muito giro, com uma vista também privilegiada e numa zona muito interessante do concelho. Tem um espaço verde muito engraçado. Não sei se se vê muito, mas sim, lá fora é impecável. Agora com os dias mais quentes, embora este início de junho tenha sido um pouco atribulado, mas com os dias mais quentes é convidativo a um prato de caracóis e a uma imperial. Loures Maior. Bom, eu acho que há duas perguntas que convém responder, diria eu, fazendo já aqui o papel, que é porquê que o Loures Maior surge e para quê que o Loures Maior surge. Eu acho que essas duas perguntas têm que ser feitas. Porquê agora e para que é que serve? Porque no fundo, no final do dia, aqui ter uma conversa e tal, para que é que serve, qual é que é o objetivo, em que é que isto pode melhorar a vida das pessoas. Isso é, acho eu, a pergunta primordial. Para isto tem que ser feito aqui um enquadramento, que acho que vale a pena, um enquadramento cronológico que vale a pena, não voltando a pisar os assuntos que falámos na última vez com a minha saída do PSD, isso foi em janeiro, no início de fevereiro, essa entrevista já não... Portanto, para quem nos está a ver pela primeira vez, o Tiago Mendonça foi deputado da Assembleia Municipal pelo PSD e abandonou perfeitamente em ruptura com o partido, onde continua a ter os seus amigos, como é natural, Sim. mas quebrou com aquele ciclo e iniciou um novo, do qual o Loures Maior é o primeiro filho. É o primeiro, sim. E bom, e com 6 meses não é nada mal. É precoce. É precoce. Bom, mas o que se passou aí foi essa saída do PSD. No fundo foi formalização da saída do PSD, porque não havia nenhum cargo, nem nenhum trabalho prático desde 2013. Portanto, era a manutenção do cartão um bocadinho numa lógica também de alguma memória histórica que existia, mas já não havia esse trabalho. Depois houve o desafio para a Assembleia Municipal, que já falámos, e houve a saída da Assembleia Municipal. Nós, quando falámos aqui, eu ainda não tinha saído da Assembleia, estava num processo de decisão. Claro que foi uma decisão bastante difícil, e eu remeto-me aí porque nesse discurso, quem o ouviu, ou quem o leu com atenção, previu já alguma coisa, não é? Aliás, desculpa, Sim, força. Tiago, recomendo a todos que estão a ver este vídeo que no final aparece uma chamada para essa entrevista e quem estiver interessado até pode deslizar até ao fim e no fim, junto ao fim da entrevista, aparece realmente um quadro com essa entrevista, do qual podem clicar e ouvir o que o Tiago Mendonça, ao fim e ao cabo, o processo, como dizia alguém, foi assim. Foi assim. Mas mais vale uma em cada dia, que a outra também era longa e depois as pessoas ficam com tédio. Não vale a pena. Depois cansam-se de mim, não pode ser. E houve esse momento de ponderação. Eu, na altura, saí da Assembleia Municipal, não vale a pena estar agora a repisar tudo isso, mas aqui a grande questão também foi mostrar que isto não era, que pode ser diferente. Quer dizer, havia boas razões para ficar, haviam também boas razões para sair, mas houve aqui duas questões. Uma era, eu acabei por ter sido eleito pelo PSD, portanto não ia continuar tendo sido eleito pelo PSD. Não deveria. Embora o PSD se tenha desviado completamente do que foi a campanha eleitoral, que foi o programa, não é? Saiu cabeça de lista André Ventura, a coligação com o PPM foi à vida e toda a maneira de fazer a oposição mudou. Portanto, eu tinha legitimidade para dizer eu fico porque seria aquela pessoa até que poderia estar mais próxima do que era o projeto inicial.
Mas depois pensava, mas quem sou eu? Não sou aqui um justiceiro que adivinha o que é que as pessoas quiserem. As pessoas votaram PSD, portanto, ficam lá com os representantes do PSD e ficam bem. Mas votaram PSD, mas também votaram André Ventura. É verdade. E também votaram num projeto, mas eu compreendo, eu por mim compreendo perfeitamente uma questão de ética, Sim. e isso só lhe fica bem. E há outra coisa. Passa para o seu ativo. Exatamente, está do lado dos ativos. Espero que os passivos não aumentem muito também. Mas há outra coisa, as pessoas vão ter que fazer uma avaliação no final deste período, 2017-2021, dizer como é que, no caso do PSD, andou, com todas as decisões que teve. E com todo o histórico de decisões que tem, como é que andou? E depois ia fazer a avaliação. Não me caberia a mim estar a fazer uma avaliação. E por isso saí também por essa razão. E para dar um exemplo que as pessoas... Eu acho que a crítica principal que se faz aos políticos muitas vezes é estão lá para o tacho. E eu devo dizer, para quem não sabe, que um deputado municipal, hoje em dia, nessa entrevista falámos disso, na Assembleia Municipal de Loures, se for sozinho, e os partidos, o PAN, o Bloco, o CDS e o PPM, estão sozinhos, só com um representante, mas desses só o PPM é que realmente só pode ter um representante, não teve mais eleitos. Os outros podiam perfeitamente alargar, dar posse a outros, se tivessem quadras para isso, ou se tiverem quadras para isso, dar posse a outras pessoas e acabar por ter mais deputados, por exemplo, nas comissões. Se quiserem ter um pouquinho de rotatividade. Mas acho que isso foi questionado. Foi questionado. Bem, mas Sim. Pronto, não é esse o debate de hoje. Não, porque o ponto aqui é, se ficar apenas uma pessoa, e é bom que se tenha ideia lá em casa isso, do que é que isso também traz em termos monetários. E, portanto, recusar isso e dizer assim, eu recuso isso, e sem pensar sequer nisso, isso julgo que também é uma mensagem de que, de facto, pode haver aqui alguma esperança. E por essas razões decidi, por tudo isso, sair da Assembleia Municipal. Fiz um discurso, julgo que saí, enfim, com mais ou menos alguma... Saiu bem. Saiu bem. Boas relações com todos os partidos, e essas boas relações chateiam alguns outros partidos, quer dizer, que é a pessoa não poder dizer aquilo que pensa, quer dizer, é uma coisa inacreditável. Uma das razões pelas quais as pessoas se afastam da política é precisamente por esta razão, quer dizer, é impossível, existe 0% de hipóteses de o partido onde uma pessoa está a fazer tudo bem, ou o clube que a pessoa gosta a fazer tudo bem, ou a namorada que a pessoa tem a fazer tudo bem. Quer dizer, todos nós cometemos erros. Todos nós. Se eu digo uma coisa, se a minha namorada agora me dissesse assim, tu és perfeito, fazes tudo bem, é uma maravilha, eu ficava com medo, havia alguma coisa mal, porque isso é impossível, isso não existe. Se eu disser do PSD, quando militava no PSD, fazem tudo bem, isso é uma impossibilidade. Eu olho para o PCP, para a bancada parlamentar do PCP na Assembleia Municipal de Loures e fico arrepiado. Então não há nada que o Dr. Bernardino Soares faça mal. É um ser perfeito, não toma nenhuma decisão errada. Isso é uma loucura. Isso é que as pessoas se afastam da política. E eu nesse discurso disse, atenção, permitam-me, disse mais ou menos assim, permitam-me ter aqui crédito para fazer uma promessa. E a promessa era, eu vou tentar compensar as pessoas de Loures. Vou tentar nos próximos anos, porque eu não disse, nem nunca me ouviram dizer, o que seria, que agora não quero mais fazer política. Quero fazer política, quero. Quero ter uma intervenção política ativa? Sim, quero. Porque eu tenho dito isto com uma asneirita sempre lá ao barulho, que a política, eu vou dizer, depois pode-se cortar, a política não tem de ser uma merda. É isso que eu digo. Tem sido, mas não tem de ser. E para mim é uma coisa muito importante sempre que fiz equipas, e às vezes fui criticado por isso, estar aqui ao ar livre depois tem este inconveniente da mosca, mas é a natureza. Eu tenho sempre dito isto, uma coisa que é, para alguém estar num projeto político tem que ter estas duas condições, que é não precisar da política para nada, mas perceber que as pessoas precisam da política para muito. Quer dizer, nós temos que ajudar as pessoas, a política é uma atividade nobre, é talvez a atividade mais nobre de todas, quando feita de forma abnegada. Pessoas que, sem precisarem da política, vêm abnegadamente fazer alguma coisa pelas pessoas. E por isso, sim, eu não me demiti de ter intervenção política, nem pouco mais ou menos. E eu até disse, bom, agora, mais libertado até, poderia ter uma intervenção ainda mais efetiva. E, portanto, disse isso de forma muito, muito clara. O que não estava definido era em que moldes aqui ia ser essa intervenção. E tenho essa vontade de ter essa intervenção política, de ter essa proposta política. Acho... sem querer ser pretencioso, que, enfim, ao lado de muitas outras pessoas, sou uma pessoa válida que pode, com as suas ideias, contribuir alguma coisa para o Conselho. Sem pressão. Porque vou dizer assim, a minha vantagem, talvez, em relação a outras pessoas, é que se eu tivesse obcecado com a Assembleia Municipal ou com a Câmara Municipal, não tinha saído lá. Bem,
podia continuar lá facilmente e, portanto, não tenho nenhum problema com isso, nem estou agora preocupado se vou ser vereador, se vou ser Presidente de Câmara, se vou ser deputado da Assembleia Municipal, se vou ser Presidente de Junta, isso agora não me preocupa para já. Se estivesse preocupado, como disse, tinha continuado no PSD ou tinha ficado como deputado independente, isso não me preocupa para nada. E, portanto, o que eu queria aqui era tentar montar um projeto, de facto, que pudesse dar resposta ao que me parece ser, posso estar enganado, mas ao que me parece ser o anseio da população em nós. Falei com algumas pessoas muito variadas, com um requisito de pouca ligação partidária, de pouca ligação política, talvez com uma exceção apenas das pessoas que tenho falado, mas também não é uma intervenção nos últimos anos. Falei com algumas pessoas de quadrantes muito diferentes, pessoas mais à esquerda, pessoas mais à direita, pessoas com um profundíssimo conhecimento do Conselho, pessoas que não conheciam de todo o Conselho, quer dizer, com um conjunto de pessoas que tinham estas duas premissas: não precisarem da política para nada, mas perceberem que as pessoas precisam da política para muito e terem interesse em fazer alguma coisa. E falei com as pessoas e disse que queria fazer aqui um projeto político, que falámos do Lojo Maior, e entrando aqui na questão do Lojo Maior, que obedecesse aqui um conjunto de premissas. E, portanto, é neste enquadramento, vou dizer assim, histórico ou cronológico, que surge o Lojo Maior. E o Lojo Maior surge, nós enviámos a nota de imprensa, acho que foi no último dia de maio. Que foi. Esta nota de imprensa tem data 31 de maio. 31 de maio, pronto, que é os anos, o aniversário do meu sobrinho, do Afonso, que fez 3 anos nesse dia. Não é Henriques, não. Não é Henriques, não é Henriques. Mas espero que venha a ser um conquistador. E portanto... Esta nota já é sim. Resultado de algumas conversas ou Sim. é uma declaração de princípios do Tiago Mendonça? As conversas começaram, diria, ali a partir de março. E houve um período de maturação, março, maio, até chegarmos a esse texto. E não só esse texto, porque há aqui vamos dizer assim, um cronograma para fazer trabalho nos próximos meses. E isto está definido com fases muito claras. Ou seja, o Lojo Maior, eu posso dizer que é um movimento informal, vamos dizer assim. Nesta fase é um movimento informal. Mais para o fim podemos falar do que é que poderá ser o Tem Lojo uma Maior. página no Facebook. Tem uma página no Facebook, tem um grupo no Facebook. Até mais, a questão do grupo parece importante. Começou agora, tem lá muito pouca gente, podem aderir. Que a ideia é criar discussão. Quer dizer, de vez em quando alguém mete um post sobre um tema e gera-se ali alguma discussão. E eu até tenho estado surpreendido, porque eu estava habituado, se calhar mal, nas atividades que tive. Eu fui presidente da Associação de Estudantes, depois na Escola Secundária da Portela, depois estive na JSD, até de ser eu a pessoa com mais atividade. E eu agora tenho ficado surpreendido, e por isso é que estou com uma expectativa interessante. Tenho visto das outras pessoas mais atividade do que eu próprio. E, portanto, às vezes eu digo assim, vamos aqui marcar uma reunião, por exemplo, para daqui a 3 semanas. E as pessoas até estão com mais vontade e marcam mais cedo. Isso é bom sinal. E é um sinal interessante. O que também revela que são pessoas com que entram dentro deste perfil. Mas claro que este grupo também tem uma outra premissa, e já agora mato já essa questão, que é um grupo totalmente aberto. Quem quiser vir por bem e se encaixar nesta premissa, evidentemente, nestes valores, é uma abertura total. Aliás, até vou dizer, não será possível que este grupo atinja boa parte dos seus objetivos se não tiver mais pessoas. Se não tiver pessoas que apareçam de forma abnegada a querer pensar e esse grupo trabalhar. É um grupo, neste momento, que já abrange, digamos, o Conselho, ou ainda é aquela elite intelectual que se predispôs a discutir temas e se fica por essa parte? Não, abrange o Conselho. É evidente que não temos ainda a amplitude até de conhecimento de todas as freguesias do Conselho, mas também houve essa preocupação de trazer aqui algumas pessoas que pudessem dar esse input. Mas é um grupo muito, muito aberto. Quer dizer, é um grupo que qualquer pessoa, diria eu, que queira realmente fazer diferente, pode vir, pode ter uma iniciativa, pode aparecer no grupo com uma ideia, pode se juntar nas nossas iniciativas. Tem reuniões periódicas? Temos reuniões periódicas, vamos reunindo e vamos fazendo reuniões entre nós. Tivemos agora, no dia 1 de junho, um dia que serviu para dar uma volta pelo Conselho praticamente todo. Não fomos às freguesias mais a norte, Lousa, os Tujais, Fanhões e Bucelas, mas de resto passámos por todas as freguesias, falámos com algumas pessoas, vimos algumas coisas que queríamos ver, fomos ver, houve duas pessoas que não tinham visto ao vivo ali o mamarracho do 25 de Abril, do monumento, para verem a beleza daquilo, ou não, e para perceber, foi um dia 1 de junho,
um dia que estava muito calor também, com algumas pessoas na rua, para se perceber um bocadinho melhor aqui a questão do conceito. Depois terminámos com um jantar, que também já podemos falar disso, com um jantar sobre educação, em que convidámos, no caso foi a doutora Manuela Dias, para falar durante 3 horas. Foi bastante tempo, não só ela, nós também, com muitas perguntas, durante cerca de 3 horas sobre a educação. Porquê? Porque uma das coisas que nós falamos muito, depois já regresso aos objetivos mais gerais, é a questão da educação. Quer dizer, nós tínhamos aqui há uma década atrás a escola secundária, neste caso da Portela, que tem sido historicamente a escola com melhores resultados no ranking nacional. Não quer dizer que seja que faça melhor trabalho, porque às vezes há escolas que partem de condições muito desfavoráveis. Exato. E que conseguem dar uma resposta muito, muito positiva. Quer dizer, nós não podemos comparar neste momento os resultados que a escola secundária da Portela com a escola secundária em Camarate pode ter. Quer dizer, não é só essa a métrica, mas a escola secundária da Portela disputava no ranking nacional com escolas de grande qualidade. A escola secundária da Portela caiu outra vez 50 lugares no ranking, está na posição, acho que é 126. Nas públicas está abaixo das 80. Que diabo? O Louros não pode ter a ousadia, ter o atrevimento de dizer nós queremos ter a nossa melhor escola nas 10 melhores públicas do país. Não pode haver, já não digo para comparar com escolas privadas. Mas o Tiago acha que é necessário frisar, marcar um objetivo, porque o Tiago aqui no manifesto Louros Maior, manifesto para o qual nós vamos colocar o link neste artigo, mas... tem que se pôr a bolinha porque tem as neiras, não é? Não tem problema. Não há. Não tem problema, mas o Tiago acha que há aqui uma série de questões que o Tiago lança. Isto seria necessário fixar objetivos e depois acompanhar se realmente estamos ou não estamos a atingir esse objetivo. Com uma equipa, como o Tiago diz aqui, é possível ter uma equipa profissional de futebol. Sim. Isto, eu sei porque do Ágora falámos nisso, mas para quem nos está a ver e para quem olha aqui para o manifesto, o que eu acho e que nós comentámos em off, eu lancei a questão em off, é que há aqui muitas questões que é necessário explicar, desconstruir um bocadinho isto, desconstruir no sentido de lá para casa perceberem as coisas, porque quem vê aqui nós precisamos de uma equipa profissional de futebol. Porquê? Sim, então vamos a isso. Este talvez, a par da educação, como o Tiago estava a falar, eu não quero cobrar, não. Pode continuar com a questão da educação, mas eu gostava que estes pontos passássemos esses pontos. Sim, quer dizer, a questão da educação, só termino dizendo, Exato. O que é que nós quisemos fazer aí? Fomos ouvir alguém que foi presidente dessa escola secundária da Portela, nesse momento onde conseguimos ter a escola bem posicionada, e que nos fosse explicar, basicamente, que medidas é que foram tomadas. E eu, dessa conversa, retirei, porque há aqui uma coisa que nós temos que ser humildade. Eu não faço ideia de várias coisas. Por exemplo, eu tenho uma ideia, mais ou menos, de quanto é que seria, fazendo aqui o link com a questão do futebol, quanto é que seria importante de haver de investimento, por exemplo, camarário, para poder chegar a esse desígnio. Tenho uma ideia, mas não tenho a certeza. Por isso é que, eu lanço aqui o rap, se me ouvir, gostava muito de me reunir, por exemplo, com o Sportivo de Louros ou com o Sacavenense, que são as duas equipas que estão no Campeonato de Portugal, portanto com possibilidade direta de subir à segunda Liga, para perceber melhor. Quer dizer, eu digo assim, os grupos de escoteiros e de escoteiros em Louros, muitos estão em condições precárias. Sim. Alguns eu sei que sim, outros tenho ideia, mas o que é que precisavam? Quanto é que precisavam? Um ou outro eu tenho ideia, mas vamos ouvir os outros. E, portanto, mas faz parte do vosso... Ouvir, primeiro. Vosso objetivo. Pois, reunir periodicamente, assim como foi com a educação, reunir com outras... Para perceber, porque eu nessa conversa com a doutora Manuela Dias, havia coisas que eu não fazia ideia, que ela explicou e disse que isto era importante. Eu nunca tinha pensado nisso. Quer dizer, nunca tinha pensado. Coisas que nós não estamos a ver. E até digo, havia coisas que eu achava que talvez a influência de alguns investimentos que poderiam ser feitos eram mais importantes, e houve ali outras que disse, bem, isto não é preciso investimento nenhum, basta aqui uma reorganização e a coisa pode ser feita. E isso tem que ser feito, porque eu acho que o problema de muitos políticos é parvar a pied, não é? Fazem um programazinho para encher chouriços a 3 semanas antes das eleições, uma coisa assim bonitinha, com 7 ou 8 ou 9 ou 10 chavões, que se nós formos ver, concordamos com aquilo tudo, porque aquilo não tem nada. Quer dizer, se eu disser vamos acabar com a fome no mundo, toda a gente concorda comigo. Quer dizer, isso não tem impacto nenhum, mas não ouviram as pessoas antes.
Quer dizer, não ouviram as pessoas, fazem aquela voltareta ali 15 dias antes, em que dão os apertos de mão, tiram umas fotografias, mas que não ouvem as pessoas. E, portanto, essas comunidades, eu sei que ainda não ouviram, mas a maior parte delas, mas essas comunidades também estarão interessadas em falar. em falar e, sobretudo, em participar numa alternativa, porque eu, para mim, o Louros Maior é uma alternativa, é um movimento alternativo. Sim, eu aceito que seja um movimento alternativo, aceito Alternativo, mas quer dizer... a designação. Sim, Alternativa em termos de sistema. alternativa em termos de sistema, sim, de fora do sistema. É disso que eu estou a falar, do sistema político. De fora do sistema. Fora do sistema. De fora do sistema sem cair num problema que nós temos, não tanto em Portugal, que é um populismo. E também já lá vamos. A questão do Louros, do Clube Desportivo de Louros, ou do Sacavenense. Logo aí temos um problema. Há vários. Temos 2 clubes, Há vários. menos. Há vários. Como é que o E há Tiago outros. resolveria Há o esse problema? Santiria, já houve o Alevésio Moscavide que esteve na segunda Liga. Sim, mas neste momento vamos centrar-nos em 2, que é para não Sim, aumentar. não aumentar. O Sacavenense e o Sportivo de Louros. Há apoio, há condições, do que me parece, não sei exatamente em que condições é que está um ou outro, parece-me que o Sportivo de Louros terá, enfim, para as classificações e o Sacavenense, condições muito parecidas, quer dizer, Sim. em termos de orçamento, em termos de possibilidades. Por isso, o que se deve tentar fazer é apostar nesses 2 clubes, não se tem que apostar apenas num. Agora, com que dinheiro? E aqui é uma questão que nos diferencia, é porque eu posso dizer assim, objetivo é 4 anos, Sportivo de Louros, Sacavenense nas ligas profissionais. Não há ninguém que não concorde com isto. Quem é que não concorda com isto? Agora, temos que dizer às pessoas quanto é que isto custa? E de que forma? E de que forma? Porque Quanto é que custa? uma maneira, por exemplo, seria, isto para criar aqui também mais alguma controvérsia, para que não se torne um monólogo, uma forma é investir, por exemplo, nas equipas de formação, juvenis e júniores, e chegar a alguma sustentação na equipa sénior. Porque, obviamente, que construir uma equipa sénior para quem tem muito dinheiro é relativamente fácil. Eu digo talvez o maior problema aí seja qual é a estratégia. E 4 anos parece-me curto, mas de qualquer maneira... Sim, a estratégia... Vamos lá ver. Talvez aqui eu gostasse mais de ouvir o Tiago explicar porquê que isso é importante? Porquê que é importante ter uma equipa, ou 2, uma do setor oriental e outra no setor ocidental, considerando que Sacavém fica ao oriente e Louros fica ao ocidente. Porquê que é importante equipa profissional? Vamos ver. O primeiro desígnio que eu acho que temos que ter todos, ou pelo menos eu acho que é um desígnio importante, é o grande objetivo, que eu acho que é o grande lema que nós podemos ter aqui é objetivo. Fixar pessoas no concelho. Fixar, quando eu digo fixar, não é o número de habitantes. É haver oferta cultural, haver oferta desportiva, haver oferta gastronómica, haver oferta no concelho para que as pessoas não tenham que ir. E nós não temos isso no concelho. Temos em algumas zonas no concelho, por exemplo, eu acho que a Portela, eu pelo menos, até ir para a universidade, praticamente conseguia fazer toda a minha vida na Portela, quer dizer, não havia nenhum problema, porque havia uma vida de bairro muito forte em que há muitos anos atrás, até ou alguns anos atrás, havia o cinema na Portela e, portanto, conseguia-se na freguesia, sem sair da freguesia, ter todas as condições para fazer tudo. Mas não existe isso em praticamente mais nenhuma freguesia, essa possibilidade. Quer dizer, é impossível uma pessoa fazer vida só, por exemplo, em Santo Antônio do Tejal. Isso é totalmente impossível. E, portanto, primeiro, fixar. E depois atrair pessoas. Quer dizer, nós não temos que ter complexos. Porquê que as pessoas não podem vir visitar a Louros? Eu irrita-me, já falámos disso no Agro Louros. Por exemplo, a questão dos transportes é sempre como é que as pessoas vão de Louros para Lisboa? Porquê que não vêm de Lisboa para Louros? Porquê que não é colocado ao contrário? Porquê que não podem vir de Mafra a Louros? Porquê que não podem vir de Cascais a Louros? Porquê que não podem vir de Sintra a Louros? Porquê que não conseguimos trazer pessoas para Louros? Mas que Louros não é atrativo, é isso? Que Louros não é atrativo. Quer dizer, eu não ouço ninguém das pessoas com que falo, vou ali passar o fim de semana a Louros, ou vou ali a um evento em Louros. Tem coisas muito esporádicas, o Festival do Caracol, que acontece, 1 ou 2 eventos esporádicos, ninguém vem. E mais, as pessoas que eu conheço, que, por exemplo, estudam a nível universitário e também em Louros, não têm nenhuma hipótese de ter aqui uma sala de estudo aberta, não tem nenhuma hipótese. Mas voltando ao problema, à questão do clube. Porque é que é importante ter um clube na Primeira Liga? Dentro desta ideia de que queremos fixar e que queremos trazer pessoas, nós temos de ter uma estratégia que seja, enfim, variada e que ataque em várias frentes e que nos permita trazer pessoas e fixar pessoas. Ora bem, um clube na segunda liga, eu já não digo na primeira, digo na segunda, como teve o Alevésio Moscavide, que impacto é que isso teve na pequena economia local? Teve bastante impacto. Porquê? Porque vinham muitos adeptos, na altura,
O Guimarães e o Leixões estavam na segunda liga e traziam muitos adeptos. Os adeptos vêm, vão comer em Loures. Vão, alguns, se vierem de mais longe, dormir em Loures. Mas para isso é necessário que os Criar uma oferta, restaurantes estejam ao preparados. domingo estejam abertos. É verdade. E alguns Porque não estão. esse problema acontece, por exemplo, em Bucelas, quando das festas de Bucelas, do vinho, das vindimas, em que há uma dificuldade enorme em que os restaurantes estejam disponíveis. É verdade. É verdade. ao domingo. Mas a estratégia tem que ser agregada. Quer dizer, não é Um possível... contexto, pois, Não é possível ter nenhum objetivo se não conseguimos mobilizar as pessoas. Só que as pessoas não se mobilizam se não tiverem esse objetivo, vamos dizer, esse desígnio pela frente. Se nós dissermos que queremos que de facto Loures seja um conceito que pode competir em muitas áreas com todos os outros e trazer pessoas, então vamos criar condições para que isso aconteça. E eu julgo que ter um clube na primeira liga é outra dimensão, mas na segunda liga, pelo menos, que está perfeitamente ao alcance de um clube, de um concelho como Loures. Há concelhos muito mais pequenos, com muito menos condições, têm lá clubes. Muito mais. Não vou agora, até na Primeira Liga. O Famalicão, agora que passou para a Primeira Liga, o próprio Tondela, são tudo concelhos muito mais pequenos. Portanto, o Loures tem todas as condições. E eu acho que um clube na segunda Liga, ou dois clubes na segunda quem é Liga... que falaria em Tondela se não fosse houvesse futebol? um futebol? Não falavam. Mas aqui também há um complexo ideológico. Também há. Aqui Também há há. um complexo ideológico. E grave. E que tem aqui criado essa barreira. Porque, vamos ver, um orçamento de uma equipa de um campeonato de Portugal, eu não me quero antecipar muito, porque quero realmente falar com Sim. as pessoas primeiro, lá está, não quero estar a dar para lá. Mas eu diria, fazendo aqui o índice mamarracho, que eu gosto de falar, em vez de um mamarracho com apoio a uma equipa, conseguíamos ter uma equipa, pelo menos, que deixasse de lutar para não descer. Eu lembro que o Loures e o Sacavenense ficaram até à última para não descer para os campeonatos distritais. Sim. E para termos uma equipa que pelo menos lutasse pela subida. Porque depois o esquema do Campeonato de Portugal não é muito fácil, porque mesmo que se fique nos dois primeiros da série, tem que depois jogar uns quartos de final com as outras séries, etc, etc. Isto para dizer, se nós tivermos, esta mosca gosta imenso de mim, se nós... Isso é um problema. Outros comentários. Bem. Já estou habituado, não há problema nenhum. E portanto, se nós conseguirmos ter um clube aí, nós vamos conseguir trazer muitas pessoas para o concelho, que vêm visitar o concelho, que vão ficar para o concelho. Eu dei o exemplo, o Arouca agora parece que desceu outra vez de divisão e depois de uma década bem, desceu. Mas o Arouca, a questão dos passadiços do Paiva, aparecem depois do clube de futebol da Arouca. E a pessoa ia muitas vezes E ver não o se jogo. pode ver o futebol e o objetivo da equipa que o Tiago fala, não se pode ver isso Evidentemente. isolado. Isso faz parte de toda uma estratégia. Eu até digo Num mais, conjunto não de é um objetivos. objetivo em si mesmo. Há um conjunto de objetivos. Claro que sim. Se nós conseguirmos ter isso, vamos ter aqui centenas ou milhares de pessoas. Mas vamos ter que ter restauração, vamos ter ter- que ter dormidas, vamos ter que ter os restaurantes abertos com disponibilidade ao domingo. Mas que sinal é que nós damos aos restaurantes quando, por exemplo, o Sporting vem jogar com o Loures e dizemos, vamos para a Alverca, porque não temos condições? Nenhum. Não temos, quer dizer, é preciso, de facto, criar aqui essa possibilidade. E eu parece-me que... isto está complicado com a mosca. Isso parece-me que é natureza. Isso parece-me que só com um clube ou com dois clubes é que poderemos ter essa possibilidade real de trazer. Não é só com isso, mas também com isso. Se tivermos um clube no Campeonato de Portugal, pronto, vêm algumas pessoas de fora, mas vêm de uma zona já aqui muito perto, não vêm para ficar e vêm muito menos pessoas. Num Campeonato de Segunda Liga, íamos ter pessoas de muitos sítios a virem aqui, a comer aqui, a dormir aqui, E a conhecer. a conhecer o Mas concelho. também temos que estar preparado para poder mostrar coisas. Isso é uma evidência. Por isso é que tem Porque que ser se uma o coisa Museu do integrada. Vinho está fechado, Claro, então não vale a pena trazer pessoas. eu estou a falar no Museu do Vinho, só porque me De muitas lembrei. outras coisas. É evidente. Quer dizer, há mais casos. O Pedro Cabeça falava num Ágora Loures, portanto, vou-lhe dar o crédito da ideia do parque de diversões Sim. no Concelho de Loures. Se nós pensarmos num raio muito elevado, não há parques de diversões realmente aqui nos concelhos à volta. Em Lisboa havia a Feira Popular, hoje em dia não há. Eu estou convencido que se houvesse, por exemplo, uma infraestrutura dessas, muita gente viria de fora cá. Portanto, nós temos que ter aqui objetivos que nos permitam trazer pessoas, porque nós não vamos competir com praia, quer dizer, não temos hipótese de competir com Cascais ou com Oeiras na parte da praia. Mas porquê é que não podemos competir com o turismo rural? Porquê é que não podemos competir com isso? Pois, há aqui alguma falta de ambição, ou não? Total falta de ambição. Há uma falta de É ambição. uma gestão corrente, é uma gestão de dia-a-dia que tem sido feita. E tem sido feita, e aqui tenho que o dizer, igualzinho, se calhar estou a exagerar, mas com poucas exceções entre PS, PSD e CDU. Quer dizer, não há grandes diferenças.
E também iremos a isso. Ok. Agora, não há esse desígnio. Agora, quando dizem ter um clube é importante só por si, não, só por si não. Isto Agora, faz parte de todo um vamos lá programa, ver. digamos. O Braga, há 20 anos atrás, o Sporting Clube de Braga lutava para não descer. O Braga hoje foi uma Mas final... há um contexto em Braga, a juventude, a universidade, as indústrias, o desenvolvimento, potenciado a tecnologia. muito pela Câmara de Braga na altura. Pelas várias câmaras que passaram por lá e conseguiram potenciar. E à volta do clube também. À volta do próprio clube, não é? Isso é possível fazer. Eu não estou a dizer que temos de ter um clube como o Braga, não é isso que Mas digo. eu agora pronto, vou fazer o papel do diabo, Claro. que é tentarmos explicar aqui no Louros Maior e neste manifesto que o Tiago lançou, há uma série de coisas que, se calhar, umas respostas muito curtas. Sim. Aliás, falava aqui na ambição, onde não é possível existir a ambição de termos a nossa melhor escola pública num lugar melhor que nos 90 primeiros do ranking nacional, já falámos Já pouco falamos um nisso. pouco disso. É que parece que se desistiu que é indiferente. Só esse apontamento parece que é indiferente. Quer dizer, que não interessa. Temos a nossa melhor escola em Louros, está nas 90 públicas. Nós temos que estar contentes com isso. Mas aí não ficará aquela ideia de que, como costuma dizer o Executivo, isso não é competência nossa. Mas isso nunca é competência nossa para Pois, nada. mas ok, Não o é? que eu quero ouvir é o Tiago. Eu acho que há Em que competência. medida é que a nossa competência, e que como já teve a tal conversa, em que medida é que a nossa competência, nossa do município de Louros, pode afetar um melhor desempenho da Se escola? nós conseguirmos que os alunos, em vez de terem que ir para Lisboa estudar, mesmo ao nível secundário, para ter uma sala de estudo, para ter um espaço numa biblioteca, puderem ficar na sua freguesia. Estamos a ganhar 2 horas de estudo, que já não têm que fazer essa deslocação e não têm que vir para casa mais cedo, porque podia ficar uma sala de estudo aberta até mais tarde, facilmente nas infraestruturas municipais. Se a Câmara Municipal investir, por exemplo, em clubes extracurriculares dentro da própria escola para motivar os alunos na apreensão de um conjunto de matérias. Isso é uma possibilidade. Se, eu uma vez veio essa proposta, fui quase, enfim, não vou utilizar o termo que se passou, fuzilado talvez seja uma boa expressão, que era as bolsas de mérito, mas à séria. Compaginasse um critério de mérito e de carência, também não vale a pena, só mérito, por causa também da diferenciação das próprias escolas. Poder haver isso ao nível concelhio, esse apoio, haver essa motivação. O aluno que tem melhores notas tem aqui um prémio, vamos dizer assim. Eu julgo que tínhamos todas as hipóteses de subir. Temos de ser... Não é só isso. Eu não estou a dizer que, evidentemente, que não podemos pedir ao Palpiteira ou ao Bernardino Soares para irem eles fazer os exames. Não é isso que eu digo. Mas podemos dotar de melhores condições. Como também não vai ser, de certeza, o Bernardino Soares ser o guarda-redes e o Palpiteira a ponta de lança do Sportivo de Boas ou do Sacavenense. Agora, podemos dar essas condições. Eu vou dizer isto. Porque o futebol já evoluiu muito. Sim, exatamente. Podemos e temos e vamos. Isso tem que ser uma coisa muito clara. Porque senão, nesse caso, não conseguimos aumentar a nossa competitividade. Há aqui pronto, se o Tiago quiser fazer ponto a ponto, Força. mas há aqui algumas questões que eu... Em relação ao movimento associativo, aqui o Tiago, no seu manifesto, eu vou continuar a chamar-lhe assim, Sim. fala que apoiar mais associações. Existe um regulamento de apoio às associações. O Tiago é crítico, acha que isso é inconsequente, acha... O que é que falha no apoio às associações? A ideia, também teremos que falar com associações e com várias associações. A ideia que eu tenho, para ser o mais honesto possível, é que as associações são apoio a associações de primeira e de segunda. Uhum. E que todas, eu não digo que as associações não façam um trabalho importante, todas fazem. Acho que todas as associações, ou a esmagadora maioria das associações fazem um trabalho importante, mas acho que umas são mais apoiadas que outras. E acho que às vezes o apoio a mais umas do que a outras não é tanto por critérios objetivos, é por critérios de conveniência partidária. E alguma incompatibilidade E, portanto, na questão de quem dirige uma associação e há essa e está digamos, no órgão Isso é uma que é a evidência. Câmara Municipal. ou a Assembleia Municipal. Exato. Se nós tivermos uma pessoa que está à frente de uma associação no Conselho, que é Mas simultaneamente... é aí que o Diago pretende dizer quando há associações de primeira e de segunda, é aí que é chegar. Digo. E temos um deputado municipal, ou temos um vereador, ou temos uma pessoa que é deputado municipal e que também está numa variação, o que seja, que está numa associação, alguma vez isto é possível haver aqui independência, ou haver pelo menos a aparência de independência. Não pode haver. E portanto é preciso irmos muito mais a fundo nessa questão da regulamentação, porque nós precisamos do quê? Precisamos também das associações com mais força. Quer dizer, a Câmara Mas as Municipal... associações, na medida em que estão dependentes, não têm que se portar bem, em
entre aspas. Tem que se portar bem, mas o portar bem não pode ser, enfim, aspas. comer as batatinhas da Câmara Mas Municipal. pois. Não é? Mas será que as associações sabem que se portarem mal não têm o apoio Pois acho que sabem. E é aí que o Pois Tiago... é isso mesmo. Os critérios têm que ser objetivos. E tem que haver nas associações, quem está numa associação não pode estar na Assembleia Municipal, ou não pode estar na Câmara Municipal. Eu costumo dizer isto. Eu não estou a dizer que um deputado municipal, já agora, ou que um vereador, não pode fazer... Que é desonesto. E que não pode fazer mais nada no Conselho. Sim. Mas à partida há aqui algumas situações em que não o deve fazer. Quer dizer, tem que haver aqui até uma certa independência. Eu prefiro, até vou dizer isto, eu para mim preferia uma pessoa que não fosse do Conselho, que vive em Mafra, coisa do género, que pense o Conselho, que venha ajudar o Conselho, que tenha ideias para o Conselho, isso é melhor, julgo eu, do que alguém que dorme no Conselho e que depois dirige uma associação, mas depois tem influência junto da Câmara. Não dá para ser assim. E isso mina a desconfiança, porque quando nós vimos dizer assim, e não querendo interromper aí o meu bem, não interrompo nada. mas quando nós dizemos assim, fazemos todos, desculpem a expressão, a figura de virgens ofendidas, a dizer, 70% de abstenção, temos que refletir. Refletir uma ova. Quer dizer, nós sabemos exatamente porque é que há abstenção, porque as pessoas não querem saber. Em Louros, por exemplo, para as eleições para a Assembleia Municipal, que eu estou desconfiado que a maioria das pessoas nem sabe bem o que é, porque não há interesse que se saiba. Só os votos brancos e nulos, eu não digo os abstencionistas, porque isso é uma outra coisa. Mas as pessoas que vão votar, que estão mobilizadas, vamos dizer assim, com a ideia de votar, que vão votar participam na vida cívica e votam branco ou nulo, dá para eleger 2 deputados municipais. Estamos a falar disto. Portanto, o poder está claramente na mão das pessoas. Têm que decidir mudar. Agora, de facto, as alternativas que vão aparecendo, deixa-me ir aí, que é assim, PCP, PS e PSD, e ainda também a questão da Assembleia Municipal, tem havido, ou para que é que serve a Assembleia Municipal? Que decisões é que são tomadas na Assembleia Municipal? Bola, zero. Nenhuma. O Tiago também refere aqui no manifesto. Mas Força. Não. Tá, mas mais uma vez eu acho que eu percebo, mas se calhar a maioria das pessoas, sobretudo aqueles que estão mais longe destas coisas, como o Tiago acabou de dizer, que às vezes nem farão bem ideia como é que aquilo funciona. Como é que funciona a Assembleia Municipal? Vamos cá ver. As pessoas não conhecem. Não sabem. Porque, vamos lá ver. Mas como é que, quando o Tiago faz esta crítica aqui... As pessoas quando votam para a Câmara dizem assim, quem é que é o jogador que eu quero? Quero um jogador vermelho e votam PCP, quero um jogador cor-de-rosa e vota PS, e quero um jogador laranja e vota, por exemplo, PSD, para falar dos 3 partidos que costumam ter mais votos. E votam nesse jogador. E depois tem um outro boletim para a Assembleia Municipal, que é o árbitro. A Assembleia Municipal, qual é que é o objetivo da Assembleia Municipal? Arbitrar, fiscalizar, ser aqui o órgão fiscalizador, um contrabalanço. Exatamente, quer dizer, fazer aqui essa situação. Eu, por exemplo, quando votava, já lá vai o tempo, nas eleições para a Associação de Estudantes na Universidade, até muitas vezes o que é que fazia? Votava para a direção uma coisa, para a Assembleia e para o Conselho Fiscal outra, para haver precisamente esse equilíbrio. O que é que as pessoas aqui fazem? Dizem assim, eu voto PS, por exemplo, há pequenas oscilações, é verdade, porque, por exemplo, para a Câmara ganha o PCP, para a Assembleia ganha o PS, mas são oscilações curtas de poucos pontos percentuais. Portanto, no final do dia, o que é que ali está? PSD, PS e PCP têm 90%, se calhar, dos deputados municipais. Sim. O que quer dizer que todas as decisões vão passar por esses partidos. Então o que é que as pessoas estão a fazer? Estão a dizer que o jogador é o mesmo do árbitro. Eu digo isso aí. Quer dizer, imagina um Benfica Sporting, em que dizemos que o árbitro desse jogo é um jogador do Benfica ou um jogador do Sporting. É evidente que não há independência. As decisões são tomadas aonde? Na Câmara Municipal e chegam à Assembleia Municipal apenas com um pró-forma, quase com uma ratificação. Nem é isso. É que são tomadas entre as comissões políticas ou os comitês dos partidos. Quer dizer, eu estive na Assembleia Municipal há vários anos, sei do que é que estou a falar. Quer dizer, as configurações podem ser diferentes. Nós podemos ter Executivo, PCP, ou PS, PSD, PCP, PSD, agora temos PCP com apoio do PS, mas a coisa é sempre igual. A decisão está tomada. Portanto, quando chega à Assembleia Municipal, os votos estão feitos. E depois, mais declaração de voto, agressiva ou não, mais conversa, não serve para nada. Ao ponto fulcral da Louros Maior. E onde é que o Louros Maior vai fazer a diferença? Poderá fazer a diferença. Mas só para dizer isto, não vou fugir à pergunta, sim. Está prometido. A questão é, nós não conseguimos, de facto, mudar isto se o árbitro não for diferente. Agora, se o árbitro for diferente, se de facto isso vai criar uma pressão muito diferente junto do jogador. Eu já digo às pessoas, querem continuar a votar. Eu acho isto, pronto, passaram-se anos e anos e não há aprendizagem. Querem votar nos mesmos, porque é os mesmos. Quer dizer, não venham...
Não há uma modificação. Nós podemos... Inclusivamente, eu penso que as pessoas, quando não votam, quando aquele partido em que costumam votar, um bocado à imagem do clube de futebol, não faz aquilo que eles acham que devia de fazer, por simplesmente deixam de votar. Deixam de votar. E por isso a abstenção vai subir. Ou fazem um voto em branco, às vezes. Sim. Não há grande transferência. Depois nós temos os pequenos partidos. Eu não vou pronunciar exaustivamente sobre os pequenos partidos, mas temos que refletir que trabalho têm os pequenos partidos feito. E têm condições? E têm, na Assembleia Municipal, julgo que têm condições. Agora tem um assessor... Um bocadinho mais. Mas o que o Bloco de Esquerda, por exemplo, faz, deixa-me dar o exemplo do Bloco de Esquerda, é a caixa de ressonância de questões nacionais. As moções são iguais em todo o lado. Não tem nenhuma aplicabilidade ao Conselho. Quer dizer, então e o CDS, por exemplo? o CDS... Vamos dar o exemplo do outro lado. Sim, quer da dizer, outra ponta esquerda. os dois E o ponta partidos estão direita. condicionados. Porque de que forma que a representante do CDS, por exemplo, poderá vir fazer aqui uma coisa diferente do que o CDS nacional entende? Não há possibilidade. Porque nós vamos ter que dizer isto de forma muito clara. Quem decide as listas dos partidos é evidente que são as comissões políticas dos partidos. Mas as comissões políticas dos partidos estão sob a alçada das distritais. Mas é que aqui não há a mínima dúvida. Portanto, a única saída para aí, para quem nos está a ver, e eu estou a tentar interpretar, é que É uma mudança totalmente movimentos a nível do município. que possam aparecer de dentro, vamos dizer, dos cidadãos para fora. Eu estou convencido que é a única solução. Pelo menos como árbitros. Porque partidos nacionais no município, para si, são correios de transmissão. Acho difícil, quer dizer, por exemplo, eu acho que o trabalho, também devo dizer que o PAN fez, dependendo das diferenças ideológicas que possam existir, que fez nos primeiros 2 anos, enquanto teve cá a representante a Ana Sofia, e que depois suspendeu o mandato, foi um trabalho interessante, quer dizer, um trabalho bem feito. Agora, acho que caiu um bocadinho. Agora, a questão é, um bocadinho grande, a questão é, o PAN, por exemplo, que está hoje muito nas bocas do mundo, o PAN está a ter o mesmo impacto que teve o Bloco de Esquerda quando começou. E depois o PAN, quando começar a ser um partido como é o Bloco de Esquerda, se chegar lá, vai acontecer os mesmos problemas que o Bloco de Esquerda tem hoje. Não é? Todos os partidos, a forma de funcionar dos partidos políticos, todos, é muito difícil de serem, vou dizer assim, desamarrados. Nós vamos ter sempre essa dificuldade. Porque, vamos lá ver, nós estamos a ver todas as configurações. Nós vimos PS com o PSD ser muleta. Depois vimos PCP com o PSD ser muleta. Agora vimos o PCP com o PS ser muleta. A seguir, podemos fazer aqui futurologia, se o PS ganhar as eleições, parece que terá que ser o PSD a fazer de muleta. E vai dar ao mesmo. Que diferença? Mas a saída é partidos municipalismo, o municipalismo partidário, digamos assim. Eu acho que tem que haver isso, não só a nível autárquico. Por exemplo, eu acho que a nível legislativo devia haver os círculos uninominais, como há, por exemplo, na Inglaterra. Um deputado por círculo é aquele deputado que vou pedir Ou responsabilidade. pelo menos 20 deputados De um círculo maior e depois... do círculo nacional, tal como as europeias, que fosse distribuído pelos pequenos partidos. Por exemplo, um círculo de compensação. Agora, tem que haver aquele deputado. Eu tenho que saber que é aquele tipo. E no final vou pedir satisfações ao Tiago, Mas vai. ao António. Mas o problema é que os cidadãos, e agora que existe na Assembleia Municipal, adjuntos, portanto, assessores da Assembleia Municipal, que têm até um horário, Sim. eu acho que os cidadãos não estão a ver isso. E não estão para se deslocar à Assembleia Municipal e dizer assim, meus amigos, então como é que é isto? Mas tem que ir. Pois, mas é Não por tem aí se informados. calhar tem que começar a revolução. Claro. A revolução tem que começar pelo civismo de pedir o livro de reclamações. É porque eu acho bem... Meus amigos, Sim. Sim. não é? Vocês disseram no vosso programa isto, eu agora tenho que dizer porque é que não fazem. Porque é que não fazem? O que é que já fizeram para isso? Há uma... Só que depois temos também... E nós temos 2 problemas, eu acho. Temos a questão dos partidos, da inércia dos partidos, estão completamente corrompidos. E depois temos alternativas que pensam, às vezes conseguem, para ganhar votos, dizem o mais apetecível. É um discurso mais giro eu dizer assim, olha, eu todas as senhas de presença que tiver, vou doar a uma associação. Eu posso dizer isto. Ou então não devia haver senhas de presença. Mas isto é demagógico. É totalmente impossível de acontecer isso. Ninguém estava a pôr senhas de presença, julgo eu, pelo menos nos grupos mais tradicionais, mas é claro que tem que haver até posso não fugir à palavra, uma remuneração. Temos que dar eu digo mais, nós temos que dar ainda mais condições aos deputados municipais e aos vereadores, mas depois
ser muito exigentes no que é dizer ao meu amigo, você teve aqui as condições, não cumpriu, agora o tal livre de reclamações. Isso parece-me aqui fundamental. Loures Maior, para não fugir à questão, perco-me aqui a falar destas questões porque são realmente importantes e fico até, porque de facto acho que nós temos perdido tantas oportunidades. E é até um pouco, desculpem a expressão, enervante. Quer dizer, são oportunidades perdidas. Quando houve uma oportunidade, e houve agora em 2017, nós estávamos à espera do quê? Vamos cá recapitular. Tivemos o PC a ganhar as eleições, tivemos o PS a fazer um negócio com o PCP a dizer eu aprovo os orçamentos se vocês colocarem mais dinheiro nas juntas de freguesia. E o que é que se esperava, por exemplo, do PSD? Que era o que prometeram nas eleições. Garra, assertividade, agressividade, oposição. Mas não acha que o PSD está melhor, entre aspas? Eu acho que o PSD esteve bem, caiu muito e acho que agora está a voltar a ter aquele discurso agressivo. Agora, eu também devo dizer, e aqui cada um interpreta como quiser, que esse discurso agressivo começou num determinado momento e não sei se não começou com um determinado objetivo, quando começaram a aparecer outras aparições mais agressivas, não sei. Agora, não sei, eu sei, quer dizer, sei que o PPM, por exemplo, e o representante do PPM tem verdade por um estilo muito mais agressivo e muito mais assertivo, e o PSD, se calhar convém fazer uma marcação cerrada. O PPM tem sido, e aqui não faço, não tenho qualquer problema em o dizer, mas o PPM tem sido uma referência na Assembleia Municipal e o trabalho do Bruno Nunes, porventura, terá expositado várias coisas, entre elas, porventura, uma maior assertividade do PSD. Que melhorou agora um pouco. Mas eu acho que o PSD está melhor, entre aspas, não é? Tem estado melhor, saiu 1 ou 2 comunicados que eu achei interessantes e que são bons para a população. Mas é isso que o PSD tem que fazer. Essa luta. Agora, quando chega ao orçamento, como é que o PSD faz isto agora? Se em outubro teve, desculpem a expressão outra vez, de cócoras, a pedir por favor para também aprovar aquele orçamento. Quer dizer, é uma coisa um pouco difícil. Agora, o que é que se passa no PSD? Também digo-lhe já, é que há correntes, de facto, de pessoas que pensam mais ou menos desta maneira e outras que não pensam desta maneira. E essas correntes, a certa altura, vão-se degladiar. Não é por acaso, fazendo o exercício histórico, vamos ver, o PSD dos últimos 4 mandatos autárquicos. Há quatro mandatos, com a doutora Susana Toscano como líder da bancada na Assembleia Municipal. Aquilo partiu tudo ao meio. A doutora Susana Toscano, que tenho grande estima, heroicamente quase, levou aquilo até ao fim, mas aquilo tudo partido ao meio. Tudo partido ao meio. Não eram um PSD, eram 2 PSDs. Portanto, não acabou o mandato como começou. Há 3 mandatos passados, líder da bancada municipal, o doutor Armando Curado. A meio, retirada de confiança política, deputado independente. Há 2 mandatos atrás, presidente de Junta de Freguesia da Portela, Dr. Manuela Dias, retirada de confiança política, ficou como independente. E agora, neste mandato, só não ficou independente porque eu fiz o favor de vá pôr em outro do PSD. Mas também perderam um elemento. Repare que o PSD escavacou, conseguiu desde 2017. O PSD tinha um candidato que lhe trouxe mais de 5, 6% e mandou embora. O PSD tinha uma comissão política com alguma garra e trocou. O PSD tinha uma coligação com o PPM, que se calhar era vantajoso para o PSD, diria eu, e que não quis saber do PPM e por isso rompeu. E depois o PSD perdeu um deputado municipal que também poderia trazer alguma valia. Portanto, é isto que tem sido feito. Portanto, custa-me a acreditar nesta modificação e acho que mais uma vez tem motivos eleitoralistas. Mas a modificação existe. Está a acontecer, não é? Está a acontecer. Existe. Vamos ver. Oxalá. Há uma maior assertividade, é mais enérgica as intervenções de Vítor Santos e de todos um conjunto de pessoas, e inclusive do Ricardo Andrade, que aliás renovou a sua legitimidade e voltou a ser eleito pelos seus pares. Portanto, há algum trabalho positivo em relação ao PSD. Vamos ver as candidaturas depois. Voltamos ao problema essencial. Como é que o Loures Maior vai poder modificar isso? Vamos já ver. Modifica o sistema e entra numa situação que, pelo menos, tenha o papel do PPM, que é levar aqui alguma coisa mude. E o PPM tem conseguido isso. Agora, o Loures Maior tem aqui 2 momentos. Eu podia, e eu confessava isso aqui em off ao António, que desde que eu saí, já muitas pessoas me perguntaram e abordaram, então, mas aí 2021 e candidaturas, e eu digo isto com toda a clareza. Eu se estivesse preocupado com a Assembleia Municipal e com o deputado municipal, não ia sair de lá. Isso parece-me óbvio. Se eu quisesse estar preocupado em ser presidente de junta ou ser candidato a presidente de Câmara, podia perfeitamente ficar lá e estar no centro político. E estar nos partidos onde isso é mais fácil, porque depois há uma diferença brutal entre os partidos do sistema e os outros. Também já gostaria de tocar nisso.
Portanto, não estou preocupado. E algumas pessoas dizem-me assim, opa, mas tu se pudesses ser candidato a isto, nós conseguimos ir aqui buscar este e aquele e o outro, e aquele tem os votos aqui, e aquela concorreu não sei quando e consegue ir buscar ali, e nós fazemos aqui uma coisa interessante. Epá, eu digo assim, nunca me vão colocar num projeto em que eu diga assim, a causa é ser candidato, não é? E em consequência vou desenvolver trabalho para ser candidato. Isso é totalmente errado, é o que as pessoas não querem. É o que as pessoas abominam. Mas isso tem um contraponto, que é, Agora, as pessoas vão aderir a um movimento, ao Louros Maior, este manifesto que aqui está, para mudar o sistema. Para mudar o sistema. E então, Como? é isso. E então, o que é que se propõe fazer o Louros Maior? Propõe-se. E esta é que é a causa. Propõe-se, numa primeira fase, ouvir, diagnosticar e pensar. Como fizeram já com a educação. Como fizemos com a educação, como fizemos agora com várias pessoas que fomos conversando na rua, porque eu não ando na rua só a falar, não tenho que andar a tirar selfies, sem nenhuma bicada ao Presidente da República, não tenho que andar a fazê-lo, tenho que andar a ouvir as pessoas, a perceber os seus problemas. E ouvir é agora. Quer dizer, eu, por exemplo, sei lá, logo à tarde, ao final da tarde, ainda não marquei, mas acho que vou conseguir, vou cortar o cabelo à portela. É aí, ali na cadeira do barbeiro, que vou estar a conversar com o barbeiro e perguntar como é que as coisas estão a correr. Agora. Não é daqui a 2 anos. É agora. Ouvir as pessoas agora. Eu já disse isto, eu quero ir a todos, desde que me recebem, que tenham interesse nisso, a todos os grupos, e deixo aqui o repto, a todos os grupos de escoteiros e escoteiros que existem no Concelho de Loures. Porque acho que de facto tem uma importância muito grande para os jovens em pé de navegação e ouvir o que é que precisam. Eu posso lhe dizer que sei de agrupamentos de escoteiros que têm 100 miúdos em condições, eu vou quase dizer assim, precárias durante as tardes das reuniões. E eu digo construir em módulos uma sede para um agrupamento de escoteiros, em módulos. Portanto, os escoteiros, para quem não conhece bem, estão divididos em 4 secções, o CNE pelo menos, Luídos, Exploradores, Pioneiros e depois Caminheiros. Portanto, um módulo para cada secção custa à volta de 40 mil euros. 1/3 de mamarracho, no índice de mamarracho. Estão a ver? Quer dizer, isto tem que ser ouvidas as pessoas. Ouvir, pensar, aprender. Ter a humildade de aprender. Porque há aí pessoas que já sabem tudo. Claro, se o António me disser assim, Tiago, de 1 a 10, vamos dar notas, qual é que é o teu nível de conhecimento da Portela e Moscavide? Eu diria talvez 10 ou 9. Se me disser qual é que é o nível de conhecimento, por exemplo, de Bucelas, se calhar é negativo. Se calhar é negativo. Evidente que conheço o que toda a gente conhece, mas não conheço quem é que é o barbeiro em Bucelas, eu não conheço quem é que é, se calhar, a senhora da fruta. E isso é importante. Mas agora, ouvir as pessoas, falar. Eu tive, por exemplo, Pois, para se construir um projeto, tem que se ouvir as pessoas. Eu estive na Feira de Santiria, nesta volta que fiz em Mouros no dia 1. Sim. Eu não andei... Não tenho que estar a dizer o que é que falei com as pessoas. Nem distribuí flyers, nem andei a dar canetas, nem agitar bandeiras, nem a dar beijinhos. Mas ouvi, fica para mim e tenho essas ideias. Quer dizer, naquele dia todo não ouvi só essa personalidade da doutora Manuela Dias. Ouvi. E ouço. Já vieram ter comigo no Facebook, desde que lancei o Louros Maior, pessoas a dizer, questionar. E eu falo com as pessoas. E, portanto, não tenho que andar a fazer bandeira disso. E faço as visitas quando acho que as pessoas precisam. Não é se traz votos ou não traz votos. Para ouvir. Para ouvir, como é evidente. Quer dizer, se me disser assim, Tiago, vai a Bucelas, por exemplo. Vou as vezes todas conseguir ir, dentro da disponibilidade que tenho, porque eu sou amador, não tenho sequer tempo para fazer isto diariamente, isso é evidente. Tem a sua profissão. Tem profissão. Não depende da política. Não depende isso de todo, senão estava tramado. E tento ir lá todas as vezes, ouvir todas as pessoas que conseguir, agora. Porque depois ir 2 semanas antes de umas eleições, e já nos encaminhamos para as eleições, dar aquela voltinha, dizer assim, oh amigo e tal, está aqui o feio. Isso é estúpido. Tiago, eu tenho aqui vários pontos cirúrgicos. Não se esqueça que faz isso, só queria dizer mais esta coisa. Não esqueço, não. Não se esqueça. Fazer ouvir, mas ouvir para quê? Ouvir para fazer um programa, eu tenho dito esta expressão várias vezes, um programa político não eleitoral. Quer dizer, ter um programa com propostas políticas para o Conselho, algumas eu já tenho essas ideias e que as quero confirmar, e algumas têm tido inputs destas pessoas que têm trabalhado, e depois de fazer esse programa político, também um programa político para o Conselho e para cada freguesia. Ou seja, podermos ter aqui uma base de propostas, não é preciso, os programas não são aquilo, não é preciso ser 1000. Se forem 20 boas propostas, já estamos muito contentes. 20 boas propostas execuíveis. E dizer às pessoas uma coisa que eu acho que eu nunca vi em nenhum programa. Quer dizer assim, olha, esta proposta custa isto. E para fazer importante dizer quanto é que custa. Quanto é que custa? E para fazer isto, eu não posso fazer isto. E, portanto, isso tem que ser claro. Por exemplo, se eu disser, eu quero ter 2 clubes, ou gostava muito de ter 2 clubes na segunda liga,
E para tentarmos esse objetivo, vamos gastar em 4 anos, por exemplo, vou dar um número para cima, 1 milhão de euros. O que é que onde é que vamos poder ir buscar 1 milhão de euros? Isto tem que ser claro. Se calhar temos que dizer às pessoas, olha, não vai ser possível baixar o IMI. Mas para isso, vamos conseguir ter aqui isto. Mas desde que as coisas sejam claras e as pessoas saibam. E as pessoas têm que saber isso. Têm que saber o que é que estão a apostar. Têm que saber isso. Mas também depois têm que cobrar se os objetivos não forem E cobrar atingidos. por esses objetivos. Portanto, dizer às pessoas isto, denúncia do que é que está mal, que eu acho que as pessoas não têm essa informação. Como eu digo, da ideia que tenho das pessoas nem sabem bem que existe a Assembleia Municipal. Nem sabem como é que funciona. Nem sabem como é que funciona. E o papel dela? O papel, Também não sabem. não tenho nenhuma ideia. Culpa dos políticos. Portanto, denúncia de tudo isto, ouvir as pessoas pensar, diagnosticar e fazer programa político e não Ouvir, eleitoral. pensar e propor. E propor. Quer dizer, ter aqui um programa. E eu não sou ciumento. Quer dizer, se eu lançar uma ideia e o PS, ou o PCP, ou o PSD quiserem pegar na ideia e fazê-la, ótimo. Perfeito. Eu fico satisfeitíssimo da vida. E por isso é que eu digo, a minha causa é o Lojo Maior e é tentar, se tiver impacto numa pessoa, já fico contente. Se tiver impacto em 100, em 1000 ou em 10.000, melhor. Agora, que haja alguém que possa beneficiar com estas ideias. E essa é que tem que ser a causa. Agora, esta causa carece de muitas pessoas. Falámos também disso um pouco em alto. Vamos lá ver, um partido, quando vai para umas eleições, por exemplo, vai com uma marca, vai com um conjunto de votos que votam sempre no mesmo partido por razões históricas. Que são votos assegurados. Militantes, famílias dos militantes, possibilidade de prometer coisas porque estão em órgãos de decisão. E aqueles que estão no sistema. Estão no sistema. E que o marido e o pai e o filho dependem do sistema. E Mas, que se o sistema mudar, eles perdem o emprego. Perdem o emprego. Aí, muitas questões. E depois, também uma coisa que um partido político tem para fazer campanhas eleitorais dezenas de milhares de euros. Mesmo ao nível autárquico. Às vezes centenas. Às vezes centenas. Mas um partido, para quem não sabe ter uma ideia, um partido de média dimensão pode gastar cerca de 50 mil euros numa campanha autárquica. Sim, no mínimo, sim. Nós, para distribuirmos os flyers, eu posso dizer isto, eu imprimi lá uns flyers, não para agora, mas com algumas destas medidas para dar a conhecer o Lojo Maior, porque o que eu quero é que as pessoas conheçam o Lojo Maior também. Bom, e por isso também agradeço esta hipótese. Nós gastei para fazer esses flyers numa gráfica, aí 50 euros, devo confessar isto. Isto é o nível de orçamentos que nós podemos ter. Não são 50 mil, são 50 euros. São 50 euros. E, portanto, nós precisamos de todas as pessoas para levar a palavra, para que as pessoas saibam que existe e depois escolham. O seu target, não quero usar palavras em inglês, o seu público-alvo, vamos chamar assim, são os abstencionistas? Eu devo dizer que quem eu acho que mais se poderá rever neste movimento, que não exclui ninguém, são estes grupos de pessoas. Os abstencionistas, claramente. Quem vota branco e nulo. Quem vota em partidos julgando que está a dizer assim, eu estou aqui por um árbitro diferente, mas não está nada, porque depois não tem essa hipótese. As pessoas que vão votar pela primeira vez e portanto, que nunca votaram. E outras pessoas, que há algumas pessoas que me têm dito isto, que são pessoas que votam, eu tenho a certeza que vão votar. Quem me tem falado mais são pessoas que votam PSD para a Câmara Municipal e que me têm dito a seguinte frase, que já sei que vamos chegar aí, que me dizem assim, eu nunca vou deixar de votar PSD para a Câmara, mas não teria problema nenhum em votar, por exemplo, em ti, para a Assembleia Municipal. Porque é preciso realmente, naquela lógica associativa que falámos há pouco, se eu quero este jogador para a direção, neste caso para o executivo, vamos pôr aqui um árbitro que equilibre. É porque senão aquilo é uma chachada. É uma chachada. Aquilo está tudo decidido e então a Assembleia é o quê? É um micro-ondas. Já vem a comidinha requentada e aquilo faz plim-plim e aquilo não se decide nada. Não houve uma vez, eu estive na Assembleia Municipal, estava a pensar, 2009, 2019. Portanto, 10 anos. Embora para os primeiros 4 anos como suplente. E uma canção que era assim, 10 anos é muito tempo. 10 anos é muito tempo. E eu não tive uma reunião em que não soubesse exatamente o que é que se ia passar. Como é que isso ia ser aprovado ou chumbado? Não tive uma surpresa. Isto é inadmissível. Mas na Assembleia Municipal, a maior parte das vezes, não se discute um tema. Não, também é verdade. Os votos e as declarações de voto já vêm feitas. Já está tudo decidido. É gravíssimo. Eu, em Odivelas, tive um deputado municipal do PS que se gabava que na semana anterior já tinha enviado a declaração de voto. Isso é um escândalo. Pois. Quer dizer, porque nada daquilo é decidido. Então, nesse caso, se não é para ser um órgão, mais vale não ver. Pois, mas se calhar há muitas pessoas que vão ali como quem vai para um ginásio, levantam o braço Mas isso não dá. Mas isso não dá. E nem sequer se pode dar argumentos muito diferentes, que ele tem que haver uma certa, vou dizer assim mesmo, cartilha. Isto é arrepiante.
Quer dizer, como é que é possível? Sim, mas quer dizer, há pessoas que estão no PS, até no PSD, etc., que pensam pela sua cabeça. Vamos lá ver. Isto também não podemos. Não podemos, mas vamos ver o Não PSD. vamos muito generalizar. Vamos dizer o PSD. Para que conheço melhor, Pois, vou dizer o PSD porque sim. conheço melhor. Conhece melhor. André pode Ventura, falar melhor. pensava por própria cabeça, tchau, tchau. Bruno Nunes, que era do PPM, mas estava em coligação, embora já houvesse um projeto que a coligação seria para não continuar. Mas é que num primeiro momento havia reuniões de coordenação e havia conversas com o Bruno, e a partir do momento o Bruno pode, se estiver a dizer mentira, o Bruno que me desminta, deixou de ser contactado. Parece-me que isso corresponde à verdade. Bruno foi afastado. O outro tipo, que era eu, com uma postura mais crítica, também foi embora. Portanto, as pessoas que pensam pela própria cabeça Mas começam... há pessoas na bancada do PSD, pronto. Há pessoas, o continuam Paulo Santos a pensa pensar. pela própria cabeça, pensa, é verdade. Só que acham que ficando por lá podem ser mais E proveitosos. e há pessoas que eu admiro, digo isto, por exemplo, o Pedro Lopes e a Catarina Lopes, que têm o mesmo apelido, mas não são irmãos, eu acho que eles têm muito valor. Eles têm uma ideia, eu não os critico. A Catarina, então, ainda mais novinha, que é a ideia de eu posso reformar por dentro. Eu tive essa ideia. A ideia da Catarina, que o Pedro tem, é que outras pessoas têm, e que é uma ideia verdadeira. É, isto está mal, mas E eu, desde que as pessoas acreditem nisso, só Nisso. têm que perseguir o sonho. mas eu não é? por dentro consigo mudar. Eu por Claro. dentro consigo dar a volta. E, portanto, eu acho muito bem que se mantenha. Olha, eu mantive imensos anos porque achava que sim, senhor, por dentro íamos conseguir mudar. Mas percebi, e espero que Mas eles há também coisas que se percebam, mudam. Há coisas que se conseguem mudar. Talvez não sejam aquelas que o o que eu Tiago acha. sinto é que para mudar alguma coisa, eu disse isso naquela entrevista, tenho que me sujar. Tenho que entrar na porcaria. E então mais vale não entrar na porcaria. Porque para mudar um bocadinho, para entrar naquela porcaria, não vale a pena. Tiago, eu gostava de colocar aqui duas questões. Duas. Já vimos que o tal público-alvo já definimos, mas há aqui uma frase que eu acho que é fraturante. Um conselho onde se gastam centenas de milhares de euros em gabinetes cuja utilidade prática é zero. Sim. Eu não sei. Isto assim dito, Eu digo duas coisas. o que é que isto quer dizer? O que é que, por exemplo, o Gabinete de Relações Internacionais faz? Palpável. Tenho as minhas dúvidas. Nada. Mas há muitos gabinetes que Há se muitos enquadram gabinetes. aqui. Eu convido, o orçamento eu creio que está na página da Câmara, convido as pessoas a passarem lá, bem, vai demorar um bocadinho que vai grande, mas a passarem 2, 3 horinhas e vão ver rúbricas para gabinetes que não se percebe nada. Quer dizer, Mas o que o Tiago quer dizer é que há dinheiro mal jogos gasto. cowboys, é? isso há muito. Isso há muito. Mas De quer todos os dizer, partidos. esses gabinetes, quando o Tiago diz O que eu digo, o dinheiro é mal prática gasto. zero, quer dizer o quê? Que se arranjaram gabinetes para pôr pessoas? Também, isso também existe. Não só de quem está no Executivo Camarário, mas até dos partidos que gravitam. Nós podemos dizer, não quero voltar a ser demasiado crítico e peço desculpa ao PSD por falar tantas vezes, mas conheço melhor. Que utilidade é que o PSD retirou nos últimos 4 anos do acordo de governação com o PCP? Vão ver? Isso por um lado, mas há gabinetes e há dinheiros que são ligados Mas há a algumas medidas. bandeiras do PSD que se calhar sem o PSD, No uma outro polícia mandato. municipal, Talvez, se uma calhar ou a duas. polícia municipal não tinha existido se não fosse o PSD. Talvez uma ou duas. Estou-me a lembrar dessa, não é? Sim. Para já. E eu nunca fui do PSD. Sim, é insuspeito. E portanto eu diria isto, quer dizer, mas há mesmo gabinetes que têm uma verba que se calhar não é uma verba que fosse preciso tanta verba, que se poderia alocar para o outro lado. É aqui que eu digo, vamos dizer quanto é que vamos gastar para colocar uma equipa ou duas na segunda liga, e há aqui dinheiro que podemos Portanto, ir se buscar. pegarmos em 5 gabinetes, temos dinheiro para uma... Sim, ou voltamos ao índice mesmo É arrasto. que continuamos com o problema é quantificar as coisas. Quanto é que custa uma medida? E onde é que se vai buscar o dinheiro? Eu dou sempre a ideia do índice mamarracho, que eu acho que é um bom índice. Vamos São então ao 150, Mamarracho. são 150 mil euros que se gastaram ali, acho que mais IVA. O Mamarracho, quero o Tiago falar, num monumento que foi construído numa rotunda antes de chegar ao Parque da Cidade, que veio de Lisboa. Monumento é como Pois, aquilo é apelidado, eu sei. Não, mas a questão ali é que há sempre aquela visão artística da coisa. Quem é que é o artista, já agora? Pois, mas o Tiago já não é a primeira vez que vinga bem este aspecto de uma marracha e do São dinheiro que se fez 150 pôr mil numa mão. euros. É uma loucura. Com 150 mil euros construíamos módulos, por exemplo, daí há pouco o exemplo dos escoteiros, construímos os módulos para para 3.
grupos de escalhas ainda Eu sobrava. um destes dias vinha com o carro com mais 3 pessoas e quando passámos por ali, eles disseram, mas o que é que aconteceu de importante no 25 de Abril de 1999? 2019. Pois, além disso. Perguntaram-me isso e eu não pude evitar de me rir. E se há alguém Além que disso. é insuspeito em relação ao 25 de Abril, eu fiz nessa altura 19 anos e portanto estou ali numa fase crucial da minha vida, não tenho qualquer possibilidade de pôr em causa o 25 de Abril, não tenho qualquer possibilidade. Até porque estava numa escola mista, mas em que as meninas tinham aulas num sítio e os meninos noutro. Pois. Vivi uns tempos conturbados, mas fiquei com essa nota. As pessoas que iam dentro do carro perguntaram-me, mas o que é que aconteceu aqui Em no 25 de 2019? Abril de 2019? Nada daquilo foi bem feito. Mas porquê que... O que nós falamos é das comemorações do 25 de Abril entre monumento e a oferta cultural, mais ou menos de 250 mil euros. Sim, houve a festa Isto é uma alarvidade. do Sérgio Godinho e que outras pessoas também É uma participaram. alarvidade. Quer dizer, isto é inadmissível. E, aliás, aí o PSD, para não dizer que só digo mal, fez um bom trabalho de denúncia dos valores que foram pagos. Né? Aí, quer dizer, é uma alarvidade. O que é que se faz com 200? As pessoas têm que perceber isto. Quer dizer, o que é estes 250 mil euros? É porque a discussão política às vezes, repito, é nos impostos. E o descer o IMI um bocadinho é uma bica. E, portanto, estamos a falar de 250 mil euros. Que serve E agora fazendo o para papel muita do diabo. coisa. Fazendo o papel aqui do diabo, que é o meu. Claro. As pessoas dizem, em defesa daquilo, que estava no programa. Estava no programa da CDU um reforço, vamos chamar assim, das comemorações. E que as pessoas, quando votaram CDU, sabiam disso. A pergunta que eu quero colocar é esta. Não será muito difícil encontrar uma pessoa em 100 que tenha lido o programa de um partido? E como é que se muda isto? Muito difícil encontrar um em 100. Muda-se, porque os programas não são construídos com as pessoas. Primeira coisa. Quer dizer, não há essa humildade, é imposto. É, toma lá, aqui uma Tens aqui o pacote. está aqui o pacote e agora... Folha toma lá. A4. E porque o programa... Eu digo isto. Não é um programa. Aliás, não é um programa eleitoral, é um programa político. Que espero ter propostas. Eu espero que esse programa político esteja pronto. Ora, não estou a pensar em nenhuma data específica, mas se quisermos olhar para o calendário eleitoral, que esteja pronto um ano antes das eleições, para as pessoas conhecerem verdadeiramente. Conhecer e discutirem. E discutir. Porque é necessário o debate, a discussão, E ser as alterado propostas. também. Quer dizer, eu posso chegar aqui... Vamos lá ver. Eu vou dar exemplo. Havia ideias que eu tinha, já disse isso há pouco, relativamente à educação, ainda só fizemos esse jantar. E que foram desconstruídas. Isso vai acontecer N vezes. Mal seria se eu agora Mas dissesse essa assim, humildade não está um bocadinho fora daquilo que é o sistema político. tá, porque não se pode ter espírito crítico. Não é? Eu ontem fiz um post no Facebook, não interessa agora a questão. Sim. E fui imediatamente atacado pelos mesmos de sempre, Sim. porque estava a dizer uma coisa que não se pode dizer. Pode-se dizer, tem que se dizer. Quer dizer, isso é bastante Essa importante. questão de que não se pode ter um espírito crítico, Não se pode. vamos sempre àquele princípio básico, é que a crítica é indispensável ao crescimento. E, portanto, se calhar estamos rodeados de anões. Diga-me, um partido, aqui em Louros, PCP, PS ou PSD, que tenha tido alguém com um espírito crítico que depois se tenha mantido lá. Que se tenha mantido aonde? Na bancada e nas fileiras, não me lembro. Eu acredito que haja pessoas que estão até na bancada do PS Que se vão manter. e que se têm mantido. Ainda há pouco falámos. Do Vítor Ainda há pouco- Santos. Não falámos do Paulo. O Paulo entrou agora. Não, mas o Paulo já era. Ele já ia, eu ouvi-o muitas vezes na bancada da Assembleia Municipal do PSD. Eu digo é que há entrou pessoas, agora, neste mandato. eu quero acreditar que há pessoas, quero acreditar, e o Paulo é um caso concreto, para falarmos só do PSD, Sim. há pessoas que pensam pela sua cabeça. Eu também acho que o E Paulo... eu podia-lhe apontar pessoas do PS que pensam pela sua Mas eu cabeça. estou a dizer que sim. Ou seja, eu acho que o Paulo pensa E pela tem própria sentido cabeça. crítico. Acho que o Paulo pensa pela cabeça, é independente até da política, bastante, e tem sentido crítico. Vamos ver as vistas do PSD nas próximas... Posso estar enganado. Fica aqui, está aqui a ser registado, posso estar enganado. Vamos ver se ele vai entrar como efetivo. Posso estar enganado. Vamos ver. Se não houver mudanças da Comissão Política. Estou sempre a dizer isto. Neste enquadramento. Porque não nos podemos esquecer que quem fez a lista para o PSD há 2 anos era uma Comissão Política diferente. Não é a mesma Comissão Política de agora. Vamos ver.
se o Paulo vai ver. Pode ser que com esta intervenção o Paulo tenha ganho mais possibilidades de ser convidado, mas quer dizer, pode ser que sim. Alô, Paulo. Pode ser que sim. Mas que bom seria. Quer dizer, uma das razões também que eu disse isso no discurso, fiquei descansado quando saí da Assembleia, que disse o tipo que me vai substituir, entre aspas, não vai substituir a mim, vai subir na escala, é o Paulo. Que bom, que bom. Isso é positivo. Não, ia só ao encontro do que estava a perguntar há pouco, não quero fugir essa questão. Então dizem-me assim, há umas pessoas que têm-me dito isto: Tiago, está bem, vais pensar, está bem, vais diagnosticar, está bem, vais ouvir, está bem, vais planear, está bem, vais fazer um programa político, e então, pergunta para queijinho, eu escrevi também isso no Facebook, vais ou não vais ser candidato a questão, à Assembleia Municipal, ou o que seja. A questão dos 10 milhões. A questão dos 10 milhões. E o que eu digo aqui, eu comecei por dizer, isso nunca pode estar neste momento, não pode estar na minha mente. Quer dizer, isso não pode ser a minha causa. Agora, eu não fujo a nenhuma consequência. Não é a prioridade, mas pode ser uma consequência. Uma consequência, mas não a causa. É que é muito diferente. Porque se me disserem assim, Tiago, tu vais aqui a número 1, e aquele vai a número 2, e aquele daquele partido vai a número 3, porque conseguimos juntos ter aqui 4 mil votos e elegemos um deputado e meio, e portanto vamos agora trabalhar e vamos a esta freguesia e vamos àquela associação para conseguir isto, eu digo já, nem pensar. Agora, se for o contrário, vamos a estas associações porque sim, vamos perder tempo ou ganhar tempo com pessoas que não têm um voto. Vamos ouvir pessoas porque sim. Vamos falar, aqui estamos à vontade, falar com franqueza. Aqui estamos mesmo à vontade. Estamos à vontadinha. Quer dizer assim, eu tinha mais a ganhar, se pensasse nas eleições, em me reunir com a doutora Manuela Dias num gabinete, porque a doutora Manuela Dias foi candidata independente, teve uma grande percentagem de votos na Portela, tem um conjunto de pessoas que a apoiam no contexto da Portela. Tinha mais vantagem a ir reunir com ela num gabinete, sem ninguém saber, a pensar cálculos eleitorais, ou tinha vantagem de ir para um restaurante público em Amores, dizer, fala-me de educação, até foi só mesmo de educação. Não houve nada partidário. Sim. Quer dizer, porque eu quero fazer as coisas de forma diferente. Agora, evidentemente, que se existir adesão, se existir várias pessoas que se juntaram a este movimento, se eu sentir na rua que de facto as pessoas querem este tipo de alternativa, se existir disponibilidade, tempo para encontrar pessoas de qualidade. Porque eu digo assim, eu estava a dizer há pouco e depois não aprofundei. Uma equipa não pode ser 40 tipos para encher chouriços. Uma equipa tem que ter pelo menos, eu não vou dizer a vista toda, que devia ser, mas pelo menos os primeiros, numa Assembleia Municipal, 20 pessoas, pelo menos isto, que é um score que nunca nenhum partido consegue colocar, sequer, 20 pessoas têm que ser de alta qualidade. Porque depois, vamos lá ver uma coisa. Por exemplo, agora há 7 comissões. Não faz sentido. Vamos imaginar que eu era candidato à Assembleia Municipal e era eleito. Não faz sentido que eu vá a todas as comissões. Porque eu, se eu tiver uma pessoa especializada ou que sabe imenso de educação, vou eu para a Comissão de Educação fazer o quê? Porque eu. E então aí podemos aumentar a dimensão. Agora, para isto tem que haver esta situação. Eu senti que consegui, num determinado espaço de tempo, diagnosticar bem o Conselho, ouvir bem o Conselho, planear bem o Conselho, programar bem o Conselho e dizer, muito bem, vieram até este projeto 20, 25, 30 pessoas, 40 pessoas de muita qualidade, que eu acho que são bons representantes. E então, a partir daqui, dizem-me assim, assumirás as consequências? Claro que sim. Eu não fujo a isso. E, portanto, se chegarmos ao final de 2020, vamos dizer assim, inícios de 2021, e isto tem que ser sempre refletido com um tempo de antecedência, e eu disser, este projeto evoluiu no sentido de poder haver uma candidatura, eu não tenho nenhum problema de ser candidato à Assembleia Municipal e teria até enorme gosto e orgulho. Portanto, isso fica aqui hoje muito, muito claro. Agora, não tenho isso na cabeça, porque pode acontecer o quê? Não sentir, conseguir diagnosticar como queria o Conselho. Não conseguir bem aquela freguesia, não ouvir bem aquela associação. Houve adesão, mas não houve uma adesão que eu sinta que é uma adesão então aí ceder à tentação. E aí, poder ser candidato mais à frente, ou não ser candidato. Porque as pessoas também não podem achar sempre que a candidatura é a única forma de ajudar as pessoas. Há outras formas de ajudar as pessoas. E, portanto, não há aqui nenhuma obsessão, de modo nenhum, e eu acho que então sou insuspeito para isso, com a questão da Assembleia Municipal. Se este projeto for para aí, agora também não pode haver, não sou uma virgem ofendida e um hipócrita, não é? Dizer assim, não passa pela cabeça. Não passa pela cabeça, nunca. Nunca não. Se chegarmos a um determinado momento e eu achar que é o passo lógico e sentir que é isso que as pessoas desejam, muito bem, iremos.
Não há aqui nenhum problema e eu diria que sinto que as pessoas que estão a vocação a alguma candidatura seria sempre mais para a Assembleia Municipal, ou seja, para poder fazer esse contrabalanço e poder pôr isto na ordem, porque é mesmo isto, quer dizer, porque não há mais espaço para continuarmos a ver esta situação. Se eu perguntar a 100 pessoas, pegando nesse dado estatístico, quantas é que concordam com o Mamarracho? Uma, se calhar. E o PCP não tem 1%. Porque aquilo não faz sentido. Não faz sentido. Tiago, vamos ficar por aqui. Acho que sim. A conversa vai longa. Já estou a ficar rouco também. E haverá outras oportunidades, Sim. com certeza. E até a nossa vontade é fazer a cobertura de outros desenvolvimentos que com certeza o Louros Mais vai ter. E cá estaremos para falar. Feito. Obrigado. Obrigado, Tiago. obrigado eu. Está Obrigado. feito. Obrigado.